Hoje a gente vai falar, sobre os 7 corpos. Muitas vezes a gente não é eficaz nos nossos atendimentos, muitas vezes a gente não consegue tá agindo na causa raiz e com isso gerando realmente a autocura, porque a gente está trabalhando num dos corpos errados, ou porque a gente não tem esse conhecimento sobre o processo do adoecimento e como que esses corpos interagem. A gente tem o corpo físico, a gente tem o corpo energético, a gente tem o corpo emocional, a gente tem o corpo racional ou mental inferior, a gente tem o corpo que é o mental superior, a gente tem o corpo búdico e a gente tem o corpo átmica, E esses corpos, eles interagem entre eles. Muitas vezes a gente está trabalhando apenas no corpo mais denso nosso, que é o nosso corpo físico. Muitas vezes as nossas técnicas, elas estão apenas a nível do nosso corpo físico, sendo que o nosso corpo físico, ele é um órgão de impacto, ele é um corpo de impacto apenas. A gente manifesta apenas no físico toda aquela desordem que a gente tem nos outros corpos. O corpo físico é uma maneira que a gente tem ali de saber, de nos permear, de nos mostrar que existem incongruências internas na gente. Enquanto você estiver apenas olhando o corpo físico, você pode estar fadado a não ter sucesso no tratamento do teu cliente, do teu paciente, do teu assistido. Por quê? Porque nós somos compostos por esses 7 corpos. O que é o corpo físico? É esse conjunto que a gente tem de órgãos e de sistemas. Então é esse nosso conjunto da parte músculo-esquelética, as nossas vísceras, as nossas membranas, o nosso sistema nervoso. Ele é um conjunto, tá? Mas se a gente for olhar um cadáver, que é apenas o corpo físico, ali, você vê que o cadáver ele não manifesta nem saúde, nem doença. Eu nunca vi um cadáver falar, nossa, tô me sentindo super bem hoje, nossa, tô saudável. Ou um cadáver falar, nossa, eu tenho um tumor, nossa, eu tenho uma alergia, nossa, eu desenvolvi um diabetes. Se você olhar o cadáver é só o corpo físico, que não está sendo animado, que não está tendo vitalidade, mas ele é apenas o corpo físico. E aquele cadáver por si só ele não desenvolve nenhum sintoma, ele não desenvolve nenhuma doença que a gente tem, tá? Por quê? Porque as doenças elas estão no outro nível. Então a gente tem que começar a se questionar o que desenvolve esses sintomas. Se um cadáver por si só ele não desenvolve nem a doença e nem o sintoma. Aí eu preciso entender que o cadáver, para ele poder ter vida, ele precisa ser animado. E o que anima um cadáver são justamente os outros corpos do nosso quaternário inferior, que é o nosso corpo energético. Então o nosso corpo energético é ele que dá a vitalidade para cada estrutura, para cada órgão do nosso corpo. E hoje a gente já tem aí dezenas de pesquisas também dentro desse campo energético, dentro do Reiki, são terapias ali que já são reconhecidas até mesmo pelo nosso Sistema Único de Saúde, pelo SUS, pela eficácia dela, mas muitas vezes quem está ali só trabalhando no corpo energético, também não vai ter resultado. Quantas pessoas eu conheço, quantos alunos eu tenho meus, que são reikianos ou que trabalham com alguma técnica ali energética, uma cura prânica, e que muitas vezes não conseguem ter o resultado que gostariam. Por quê? Porque está olhando e está atuando apenas num corpo também, que é o corpo energético. Mas sim, esse corpo energético, ele traz vitalidade para esse corpo físico, através dos chakras. Então a gente tem milhares de vórtices de energia no nosso corpo, milhares, porque a gente tem os chakras principais, a gente tem os nadis, que são chakras secundários, então a gente tem esses vórtices de energia espalhados pelo nosso corpo. Como que muitas vezes eu posso ter alteração do meu corpo energético? Através da alteração do meu corpo emocional. Quando eu tenho emoções negativas, quando eu tenho emoções tóxicas ali, eu altero o meu corpo energético, que ao mesmo tempo altera o meu corpo
físico. Tá? Então, se eu tenho uma alteração no meu corpo emocional, emoções negativas, situações de estresse, né? Como que eu estou lidando com as situações na minha vida, que tem tudo a ver com o nosso corpo emocional, né? Como que as emoções são formadas? Através do meu mental inferior. Né? Então, a maneira com que eu percebo as situações, a maneira com que eu lido com as situações na minha vida, né? Muitas vezes podem me produzir ou emoções positivas ou emoções negativas. Se eu estou muito mais produzindo emoções negativas, porque eu estou muito mais numa visão ali de estresse, passando por situações de estresse, por conflitos ali, né? E que não necessariamente, quando eu falo estresse, tem a ver com brigas, tem a ver com mortes, tem a ver com separações, tem a ver com demissões. Não, isso também são situações de estresse, tá? Mas nem sempre, né? Às vezes os nossos conflitos emocionais têm a ver com situações tão grandes assim. Tem muito a ver com as nossas incongruências, com as nossas percepções. Então, se eu altero o meu corpo emocional, né? Eu altero o meu corpo físico, o meu corpo energético, que altera o meu corpo físico. Gente, os nossos chakras, eles são alterados tanto pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, como eles são alterados pelo ambiente em que a gente está inserido. A doença, muitas vezes, ela está localizada nesse quaternário inferior. Por quê? Porque o nosso quinto corpo, que é o nosso mental superior, é o nosso eu sagrado. O nosso eu sagrado, ele sabe tudo aquilo que a gente veio fazer aqui nesse plano de existência. Por isso que a gente tem aquela frase, né, de que tudo que você precisa está dentro de você. Por quê? Porque tem a ver com o nosso eu superior, com o nosso eu sagrado. O nosso eu sagrado não é o nosso ego. O nosso ego está dentro do nosso mental inferior ali. Né? O nosso ego muitas vezes está moldando as nossas emoções, que estão influenciando no nosso corpo físico ali. Agora, o nosso eu sagrado, que é o nosso mental superior, ele sabe tudo aquilo que você precisa para que você seja feliz, para que você viva em harmonia, para que você viva em saúde, né? Para que você viva de maneira plena aqui. Só que muitas vezes a gente não está em contato com o nosso eu superior. E o fato da gente não estar alinhado com o nosso eu superior, muitas vezes a gente está sendo moldado pelo nosso ego, pelo nosso mental inferior, né? Faz com que a gente adoeça. Porque a gente muitas vezes vive apenas para trabalhar. Ou apenas está vivendo sem o propósito. A gente tem no sexto corpo, o corpo búdico, que é onde a gente guarda ali, né, todos os registros de todas as nossas experiências que a gente tem e de todos os nossos antepassados. Está tudo no corpo búdico. Então, todas as experiências que os nossos antepassados vivenciaram, né, eles são passados para a gente através dos nossos campos morfogenéticos e que tem a ver muitas vezes o armazenamento nesse nosso campo búdico ali, nesse nosso corpo búdico ali. Tá? Só que muitas vezes a gente precisa entender, né, que a gente não herda as doenças, como eu falo. A gente herda as experiências vividas pelos nossos antepassados. A gente herda os conflitos. Aquilo que os grandes, numa visão sistêmica, numa linguagem sistêmica, aquilo que os grandes não foram capazes de resolver, muitas vezes os pequenos manifestam. Então, o que eu quero dizer, muitas vezes aquilo que os nossos antepassados não foram capazes de mudar, não foram capazes de resolver, cabe a nós, às vezes, resolver isso, né? Muitas vezes a gente manifesta aquele sintoma, aquele comportamento. Só que a gente precisa compreender que muitas vezes a gente está num padrão de julgamento ali. A gente está ali com o nosso fractal da soberba, ali influenciando a gente, que tem a ver com o nosso mental inferior, ó, o nosso mental inferior, né, de a gente achar que a gente sempre está certo, que as coisas têm que ser da nossa maneira, que é a nossa arrogância. Muitas vezes nós somos arrogantes relacionados aos nossos antepassados, né, julgando eles, criticando eles, não aceitando eles, em vez da gente honrar todas as experiências. Muitas pessoas precisaram passar pelas suas dores, terem as suas dores para que eu pudesse hoje estar aqui, vivendo de maneira plena, ou vivendo com a capacidade de viver de maneira plena. E muitas vezes nós olhamos criticando. E a gente pode começar a entender que muitas vezes nós criticamos já o nosso pai e a nossa mãe. A gente acha que eles têm que ser da nossa maneira, que eles têm que ser do nosso jeito, porque o nosso jeito é o certo. E isso é uma arrogância, quando a gente entende que não existe o certo e o errado. E eu te falo isso com tranquilidade. Por quê? Porque existe uma palavra chamada individualidade.
Se existe uma palavra que chama individualidade, que mostra que você é um ser único, como eu posso falar que alguém está certo ou alguém está errado? A gente vai para o sétimo corpo, que é o corpo átmica. O átmico é a tua centelha divina. Todos nós somos seres divinos, todos nós temos uma centelha divina dentro da gente, para a gente poder existir aqui. Então toda vez que você se critica, toda vez que você se martiriza, toda vez que, por mais que seja às vezes num tom de brincadeira, você se menospreza, você não está reconhecendo a sua centelha divina, você não está reconhecendo o corpo átmico que existe em você. Nós somos seres divinos, a gente precisa compreender. Quando você entende que você é um ser divino, que você não está nesse mundo de maneira aleatória, que você tem um para quê, que você começa a se alinhar, você começa a ouvir a tua missão, você muitas vezes começa a ouvir o teu propósito, o teu chamado. Então, não abaixe a cabeça, não se menospreze, né? Reconheça essa centelha divina que existe dentro de você. Você não está aqui de maneira aleatória. As coisas não acontecem na sua vida de maneira aleatória. Tudo tem um para quê. Eu preciso compreender, e para eu compreender eu preciso ter esse conhecimento. Porque muitas vezes eu posso ir no padrão de lealdade familiar, tem a ver com o meu corpo búdico ali. Eu preciso reconhecer, eu preciso honrar, porque toda vez que eu excluo, eu me aprisiono mais. A gente só consegue se libertar, se assim eu posso dizer, quando a gente honra os nossos antepassados. Quando a gente entende que eles precisaram viver, que tudo que eles passaram a gente precisa honrar. Porque se eles não tivessem passado, nós não estaríamos aqui.